ela era arquiteta e professora. Maria Elisa Meira tinha um dom nato de atrair pessoas e incitá-las a pensar. Formou mais do que grandes arquitetos e urbanistas. Ajudou a construir cidadãos de fato, conscientes de seu tempo. Curiosidade permanente e rigor no pensamento faziam dela uma daquelas pessoas que sempre tem uma contribuição a dar. Sua personalidade doce contrastava com a força de suas palavras e firmeza de caráter, que lhe permitia revelar o melhor de cada um. Não é o arquiteto que vem de fora que amedronta os arquitetos brasileiros, porque os arquitetos brasileiros têm renome internacional. A arquitetura brasileira é um dos patrimônios da cultura desse país. É a competição desequilibrada, porque o que vem são produtos de grupos empresariais, de capitais financeiros, são produtos e não arquitetura. E essa é uma diferença, né? A arquitetura tem raiz, a arquitetura tem cultura, a arquitetura tem pedigree. Agora, pacotes ditos tecnológicos de construção, eles têm problemas, né? Eles vão causar problemas não só no país, no meio ambiente, na vida das pessoas, no cotidiano, e é isso que está vindo. Nascida em Lisboa, Portugal, em 1945, chegou ao Brasil aos 8 anos de idade e foi morar no Rio de Janeiro. Em 1970, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou de trabalhos pioneiros em favelas, atuação desprezada por muitos na época. Mas foi na área do urbanismo que concentrou sua energia e criatividade. De 72 a 74, se especializou em planejamento urbano e regional na COP Rio de Janeiro. Desenvolveu trabalhos nas esferas federal e estadual, colaborando com os planos para a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Os anos 70 foram agitados. Em paralelo à vida profissional, casou e teve 3 filhos, Tiago, Maria e Joana. Nessa época, enquanto cuidava da família e de uma vida profissional movimentada, atuou na Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior. Participou das fundações do Sindicato dos Arquitetos no estado do Rio de Janeiro e da FNA, além de integrar várias gestões do IAB-RJ. Em 75, ingressou no antigo BNH, na mesma época em que iniciou as atividades no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Foi ali que Maria Elisa Meira começou realmente a se envolver política e afetivamente com a educação de arquitetos e urbanistas. Como docente na Universidade Federal Fluminense, ela implantou o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos em Niterói. Era o início de uma atuação concreta em favelas, buscando estreitar os laços entre teoria e prática. Os anos 80 marcaram o trabalho de Maria Elisa Meira junto às entidades dos arquitetos e urbanistas. Foi coordenadora de curso e a primeira diretora eleita da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense de 87 a 91. Nesse período, junto com outros professores e alunos, refundou a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, assumindo a sua presidência em 1989. Os anos 90 marcam a atuação de Maria Elisa Meira no exterior. A arquiteta coordenou nacionalmente, de 1991 a 1996, a Rede Internacional de Seminários Itinerantes de Planejamento Participativo e Habitat Popular. O grupo integrava diversas instituições do Brasil, Argentina, Suíça, Bolívia, Venezuela e França. Foi representando os arquitetos brasileiros que Maria Elisa Meira participou de seminário durante a Conferência do Habitat II em Istambul em 1996. E o planejamento participativo e o habitat popular, ligados os dois, é porque, em verdade, aí já está uma crítica à forma de planejamento que predomina nesses países, que é um planejamento impositivo, de gabinetes, conformado no pensamento cultural dos técnicos e que tem sido, evidentemente, muito pouco eficiente. Então, é a ideia de que esse planejamento, ele deve ser partilhado, ele não pode continuar sendo no espaço do gabinete e na ideia do técnico, por mais qualificado que ele seja. Ele tem que ser partilhado com aquelas pessoas que vão ser os usuários para que elas não continuem vítimas do planejamento.
Maria Elisa Meira ainda esteve à frente da área de ensino no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, onde participou ativamente nas discussões sobre a livre circulação de profissionais no Mercosul. Nessa mesma época, ela deu início a um trabalho que deixou sua marca na Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo do Ministério da Educação. Coordenou os esforços de professores, alunos e dirigentes que resultaram em 1994 nas diretrizes curriculares definitivamente firmadas pelo MEC em 1997. Em 1998, assumiu a subcoordenadoria da Cátedra Unesco, Habitat e Meio Ambiente e dedicou parte de sua energia e atenção ao estudo das origens do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil no século XVII, quando das primeiras aulas itinerantes de arquitetura de fortificações. Este projeto de pesquisa ficou inacabado. Depois de décadas se dedicando ao fazer pensar, a última aula não poderia ser em outro lugar a não ser no outro lado do mundo. Seu último compromisso internacional foi o Congresso da UIA, realizado em Beijing, em junho de 1999. Um exemplo da grandeza e do arrojo de suas ideias, que não conquistaram apenas o Brasil, mas ganharam o mundo. A sociedade vê a arquitetura como um objeto de luxo, como algo que está fora do seu consumo, algo que será... A arquitetura só aparece, a própria imprensa difunde, a arquitetura associada a um empreendimento shopping, ou um palácio, ou algo muito notável. Então, o grosso das pessoas, o maior número delas, ela não se sente usuária daquilo, ela não tem nem sequer expectativa de ser. Então, a arquitetura é muito distante da sociedade. Cidadã consciente de seus direitos e deveres, Maria Elisa Meira teve sua vida ceifada pelo câncer em 30 de março de 2000. Foi uma mulher à frente do seu tempo. Maria Elisa Meira foi muitas e foi única. A arquitetura é muito importante para ser coisa de arquiteto. É problema seu a arquitetura, é problema de todos que estão nos vendo. Então, no momento que a gente entender que a arquitetura é um patrimônio coletivo e ela é muito importante, acho que muitas dessas relações vão mudar. As pessoas vão ser mais exigentes, por exemplo, em relação aos espaços. Elas vão, no consumo, elas vão se apropriar. Hoje você entra no banco, mas você não se sente... você não sente aquele espaço. Você entra no shopping, sente aquele espaço. Os espaços, eles... muito cenário, muito menos abrigo, muito mais cenário.